aniversário do mentor. Seria aniversário dele aqui na Terra, né? Porque agora ele não tem mais data de aniversário. Algumas pessoas fizeram homenagem, eu tenho certeza que ele recebeu todas as homenagens e qualquer pensamento de carinho, mas não só nessa data. Eu não dei ênfase a isso, até nem postei nada no grupo, porque ele sempre pedia para a gente olhar para os outros, porque ele já era muito olhado. Eu lembro que uma vez um dos Guerreiros da Luz, na outra casa, fez uma festinha de aniversário para ele. E ele que ele aproveitava, às vezes, uma coisa que a gente achava que estava fazendo boa, para dar no gogó e dar uma lição. E nesse aniversário ele deixou a gente tudo morgado, porque ele deu uma lição. Por que fazer só para mim? Por que não faz para todos? Por que, é que eu sou mais especial? E aí ele falou um bocado de coisa e disse, hoje é aniversário de Simone, esse bolo é dela. E meio que disse que não queria mais que fizesse essas festinhas para ele. Tanto que com algum novato que entra na escola me procura, se você quer fazer uma festinha para o mentor, vamos organizar. Eu digo a ele não quer. Ou faz para todo mundo, ou não faz. Mas independente disso, eu sei que ele recebeu todas as homenagens, todos os pensamentos, hoje e sempre. E a primeira coisa que eu fiz quando eu lembrei que era aniversário dele foi dar parabéns a Simone, porque ele sempre dizia que era aniversário dela. E aí a gente Rogério também, né? Isso, e aí a gente descobriu que também era aniversário de Rogério. Se a gente olha muito para quem está em destaque, a gente esquece de outros, não é isso? Faz que a gente trabalhe cada vez mais essa energia. Que essa energia é uma das fórmulas de trabalhar a inveja. Estou dando logo aí o truque, né? Se a gente cuida do outro, o outro trabalha esse sentimento também que possa ter com a gente. Então vamos lá no 3. Mandar boi energia patata. 1, 2, 3. Venha de onde vier. Em paz. O mestre é Jesus. Nosso mestre é Jesus. Sala é sua, amore. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Ótimo. Porque eu estava no celular e estava ruim, aí eu peguei e botei no computador. É melhor. Bom, gente, é um tema que uma vez eu estudei no mini curso que eu fiz, que falava sobre prosperidade, e dizia que era uma das coisas que impactavam a nossa vida, né? E é muito fácil falar da inveja quando a gente sente a inveja que alguém está com inveja da gente, né? Mas é muito difícil a gente falar quando a gente sente inveja. E por que é tão difícil? Porque isso foi tão... Maria, pega 2 ovos para mim, se tiver aí na... Estão ouvindo bem? Isso foi tão combatido, né, pela própria Inquisição. Tudo se construiu em cima dos 7 pecados capitais, e um dos pecados capitais é a inveja. E aí a gente começa a não querer falar sobre isso, a gente começa a dizer que a gente não sente isso, e a gente acha que combater é a gente não ver. Não vou falar sobre esse assunto, não vou perceber que eu sinto, e aí, quem já assistiu o documentário Efeito Sombra, sabe que tudo aquilo que a gente bota embaixo da nossa piscina emocional, tudo aquilo que a gente resiste, persiste dentro da gente. Então, para todas as emoções que nós seres humanos sentimos, a gente precisa dizer um grande sim. Sim, eu vejo você, eu sinto você. E o grande lance é o que é que a gente vai fazer depois que a gente perceber que está sentindo, né? Porque difícil é a gente perceber que está sentindo, porque assim, a inveja não é uma emoção clara. Tenho ódio de alguém e eu digo que tenho ódio de alguém. Que alguém me fez alguma coisa, por exemplo, odeio fulano, odeio cicrano, né? Eu tenho raiva de fulano, tenho raiva do comportamento de cicrano. Ou amo fulano e quero fulano junto de mim. É fácil. Mas a inveja não é tão simples assim. A gente pode sentir inveja de pessoas que a gente não conhece. A gente pode sentir uma inveja que a gente nunca imaginou. Quando a gente percebeu, tem um rançozinho aqui, uma coisa dentro da gente. Então, em geral, quando a gente conquista algo, quando a gente cresce em algum aspecto na nossa vida, a gente pode ser alvo da inveja do outro. Ninguém está imune a isso. É uma emoção humana, ninguém está imune. Então, deixa eu abrir aqui o material que eu saí escrevendo. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender a lidar
quando a gente, principalmente quando a gente alcança algo na vida, seja o que for, né? Várias amigas minhas que tiveram dificuldade para engravidar, relataram depois que engravidaram, depois que conseguiram, que diziam que tinham inveja, porque eu tinha conseguido ter Lara e que eu nem tinha planejado Lara e Lara tinha vindo, né? E aí, depois que passou essa sensação dentro delas, elas confessaram, por exemplo, isso. Então, assim, a gente pode ser alvo de inveja de qualquer coisa, tá? E aí é importante a gente entender que a gente pode despertar isso no outro, como também a gente vai sentir. E muitas vezes a gente pode ter medo de ser um gatilho de inveja no outro. Por quê? Quando, em geral, alguém sente inveja, vem um ranço, certo? Vem um sentimento de uma raiva, uma ira, um desgosto, ou às vezes uma vontade de se afastar. Vai vir vários comportamentos que eu vou falar aqui. Então, ninguém quer ser alvo desse tipo de emoção, porque a inveja ela não vem sozinha, ela vem com um pacotinho que pode ser manifestado de várias formas, tá? Então, por que é que surge o sentimento de inveja? O que é que está por trás dele? E o que é que verdadeiramente ele é? Todas as dúvidas e comentários que vocês quiserem fazer, eu vou sugerir que vocês escrevam no bate-papo, tá? E depois a gente fala, comenta tudo isso, para que vocês não percam o raciocínio. Eita, tá falando isso e lembrei disso. Então, vai lá e escreve no chat, tá bom? Então, o que é uma inveja? A inveja, na verdade, é uma reação emocional que é acionada dentro de quem sente por uma sensação de inferioridade, por uma sensação naquele momento de não ser capaz e pelo medo da escassez. Então, quando alguém atinge algo, alcança algo que a gente não conseguiu, dentro da gente pode surgir um sentimento de inferioridade. Uma raiva, porque aquela pessoa conseguiu e eu não consegui. Isso desperta em mim um sentimento de incapacidade ou até uma sensação de não ser boa o suficiente. Quando alguém consegue, por exemplo, ganhar muito dinheiro ou ganhar uma promoção que a gente não ganhou, pode surgir o medo da escassez. É como se, já que essa pessoa conseguiu, agora ficou mais difícil para mim conseguir. Porque a sensação de escassez dá isso. Não tem para todo mundo. Então, a inveja pode partir desse gatilho. Opa, não tem para todo mundo, que merda fulano... Opa, desculpa. Fulano conseguiu e eu não consegui, né? A outra sensação é de que se alguém consegue algo, faz sucesso, então agora ficou mais difícil fazer sucesso agora. Então, se alguém conseguiu engravidar, como foi o caso que eu falei, né? E você quer muito e não conseguiu, ou se alguém está num relacionamento saudável e você não conseguiu, ou alguém consegue um trabalho, gera uma renda alta, ou até mesmo, que a gente já viu muito na escola de filosofia, o quê? De alguém ter muito tempo da atenção de alguém que a gente quer muito a atenção daquela pessoa, né? O quanto, por exemplo, o sentimento de inveja não foi despertado em muitos de nós, de ciúme, de inveja, quando o nego dava mais atenção a uma pessoa do que outra. Ele mesmo comentava isso, né? Ele falava mais de ciúme. Mas também pode vir um sentimento de inveja vindo através do ciúme, tá? Então, como esse sentimento, essa emoção dentro da gente, ela é muito incômoda, a gente às vezes nem consegue perceber, porque sentiu aquele incômodo, a gente não nomeia. E é um grande erro da gente, a gente não nomear o que a gente está sentindo. E às vezes a gente não vai conseguir nomear, porque a gente nem entende direito o que é essa tal de inveja, tá? A gente comenta numa brincadeira, é incrível a quantidade de vídeos que eu achei no YouTube falando sobre inveja de um lugar muito negativo, de um lugar que só deixa quem sente inveja pior do que já está. Porque quando a gente sente a inveja, para quem é pior a inveja? Para quem sente ou para quem foi alvo? Quem sente está ali amargurado, está com aquelas sensações de não me sinto capaz, não me sinto boa o suficiente, não tem para todo mundo, tô com raiva porque fulano conseguiu, tô com raiva porque fulano mostrou uma coisa que eu quero, que eu nem sabia que queria e tô vendo, e eu tô vendo que eu não consegui isso ainda, né? Então, como isso é muito incômodo dentro da gente, a gente vai fazer absolutamente de tudo que a gente pode para mascarar essa sensação.
E isso pode acontecer de diversas formas, tá? A gente pode sentir um desejo que a pessoa perca o que ela conseguiu. Assim, ela não vai, assim eu não vou mais me sentir inferiorizado por ela, tá? Sentir prazer de ouvir uma notícia de que a pessoa se deu mal ou que perdeu o que tinha conseguido. E assim eu deixo de me sentir inferior, pelo menos momentaneamente. Gente, isso é muito sutil. Porque essa emoção pode passar muito rápido dentro da gente. Se alguém quiser falar, tudo bem, tá? Pode falar aí. Porque é tão sutil que às vezes a gente vai sentir isso, mas vai ser tão rápido e a gente não vai conseguir olhar para isso e dizer sim, eu estou sentindo isso. Né? Eu me lembro de uma vez que eu vou contar os casos aqui para vocês que eu senti inveja, né? E eu também só fui perceber que aquilo era inveja depois que eu fui ler sobre inveja. Cara, então aquilo que eu estava sentindo era inveja, né? Porque a gente tem mania de querer abrandar e dizer que é inveja branca, que é admiração, né? Que pode ser também, tá? Admiração. Mas a gente precisa entender que a gente sente e é normal. Todo mundo veio aqui para sentir. Tem até um caso bíblico aqui que conta que Moisés também sentiu inveja e pediu a Deus para morrer, porque ele preferia morrer do que sentir inveja, né? E aí foi um conto que eu vi num canal de um rabino. Então eu posso sentir prazer que aquela pessoa não conseguiu mais aquilo, tá? E isso é muito sutil. Fazer comentários maldosos para desqualificar o que a pessoa conseguiu ou a forma como a pessoa conseguiu aqueles resultados, na tentativa de diminuir os feitos da outra pessoa para eu não me sentir inferior. E aí eu posso fazer julgamentos do tipo: ah, fulano só conseguiu isso porque roubou. A pessoa não tem como ter certeza disso, mas a gente fala mesmo sem conseguir provar. A gente solta esse veneno, né? Só conseguiu esse cargo porque fica bajulando todo mundo e eu não faço isso. Então dá um sentimento de raiva e de indignação. Bom, como é que pode? Essa pessoa é tão incompetente e conseguiu isso, e eu que sou muito mais competente não consegui, né? Às vezes pode ser só o sentimento da gente, a gente não age a partir daquilo, mas a gente já emandou aquele sentimento da gente, né? Como pode dar uma promoção para essa pessoa se ela é tão incompetente? Tem algo de errado ali. Às vezes, as pessoas que são bem competentes no trabalho, que são bem técnicas, né, e conseguem desenvolver um trabalho muito bem, elas não conseguem crescer, elas podem ter um problema de autoestima, elas podem não gostar de aparecer, ou elas podem também não ter um bom relacionamento interpessoal. E aí ela acaba se sabotando para ela não se destacar mais. Então, podem aparecer pessoas que são menos capazes tecnicamente, mas com autoestima melhor, com um melhor relacionamento interpessoal, e assim ela consegue crescer e se destacar mais. Então, em muitos casos, o que vai acontecer no ambiente de trabalho, ou até as pessoas das redes sociais, se comenta muito nessa área, né? Eu tentei fazer isso esse ano, e o que é que se percebe? Que as pessoas que conseguem ter sucesso não necessariamente são as pessoas que têm mais competência técnica do assunto, que atendem melhor, que falam melhor, que conhecem melhor. Mas elas têm uma autoestima completamente bem resolvida. Ou completamente ou parcialmente bem resolvida, mas elas têm uma autoconfiança muito grande. Então, em muitos casos, a autoconfiança vai fazer alguém crescer muito mais do que ter um conhecimento técnico, né? Então, bom, pessoas que tenham grandes competências profissionais, mas não têm habilidade para se relacionar, ou têm medo de crescer, de se destacar, pode sentir muita frustração por verem pessoas menos capacitadas que elas crescendo mais do que elas. Inclusive, às vezes, ser mencionadas assim, eu vi no Instagram. Noutras vezes, o que é que pode acontecer? São reações que quem sente inveja pode começar a limitar. A gente pode começar a se limitar em pequenas coisas. São apenas pensamentos e julgamentos dentro da nossa cabeça, mas a gente não verbaliza. Porque a gente sente vergonha de estar sentindo inveja, entende? Então, o primeiro passo é a gente ter compaixão com a gente. E entender que a inveja ela pode ser sentida por qualquer pessoa, tá? Bom,
Noutras vezes, as reações de quem sente inveja podem também chegar a ter comentários maldosos, fofoca, e pode, às vezes, chegar até a ter um comentário direto com a pessoa que ela sente inveja. Podem ser por meio de alfinetada, de falas disfarçadas de piada, com um toque de humor, mas com uma certa dose de veneno, porque o que ela está sentindo enquanto ela fala é como se, de alguma maneira, ela quisesse colocar aquela pessoa para baixo. É o que ela está sentindo. E ela coloca dessa forma. Bom, em algumas situações mais densas, com a vibração mais densa e mais grave, quem sente inveja pode fazer de tudo para prejudicar a outra pessoa que ela tem inveja. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso. Quantos de nós aqui não chegamos para nego para fazer fofoca das pessoas na escola? Isso era uma forma da gente diminuir o outro para a gente crescer. E isso pode ter sido motivado por inveja que a gente sentiu. Fulano tem mais atenção do nego, ou fulano tem tempo de vir mais vezes aqui, ou qualquer que seja. Eu estou trazendo para a nossa realidade para que a gente vá se lembrando disso. E você diz para você agora, tá tudo bem, eu senti isso. Porque é pior a gente não perceber que a gente sentiu e perceber em que nível de reação a gente chegou por sentir a inveja. Porque sentir a inveja tá tudo massa. O problema é o karma que a gente pode gerar a partir do que a gente reage a partir do que a gente sentiu. Ou a partir do que você sentiu. Tati, eu posso falar para completar? Pode. Eu queria citar um exemplo. Recentemente, há 2 anos atrás, no meu processo evolutivo, eu viajei para um lugar que eu fui me reconectar com a natureza. Eu fui para o interior do Paraná, para um resort. E eu só fui com minha mãe. E nas Ai, que inveja, amiga! Foi. Aí, nas minhas postagens, eram eu sozinha, de me descobrindo, eu queria me reconectar com a natureza. Então, vários arquitetos e designers me ligavam e me questionavam por que eu estava só e eu nunca postava foto com ninguém. E se eu estava com alguém, se alguém estava pagando aquilo ali para mim. Aí eu disse ao arquiteto e às pessoas, minha gente, eu estou feliz comigo mesmo, agradeço sua opinião, mas eu jamais vou deixar o externo entrar no interno, porque eu sou feliz comigo mesmo. E rede social, eu não devo satisfação a ninguém. Hoje a Lida é diferente da que você conhece. Se passou, ele não mais me ligou. E quando foi no outro dia, a mulher da recepção me chama. Aí eu, pois não, senhora. Olha, minha filha, o que já ligou de arquiteto e de gente querendo saber a diária onde você está. Você é muito famosa, é? Quer dizer, as pessoas estavam preocupadas com a minha vida que eu estava vivendo, que gostariam de estar ali sem poder e fazer julgamentos o fato de eu estar ali. Então, uma lição que eu posso dar a todos é a gente viver o hoje consigo mesmo e descobrir nossa essência, quem é você no mundo todo. Eu só tenho a Lida no mundo todo e eu era verdadeira comigo mesmo, feliz. Não precisa, minha gente, ter alguém, um companheiro ou um homem, ou o que for, para dizer que está feliz. Às vezes é momento da gente estar feliz com nós mesmos e descobrir, como o Ramildo falava, religar e se reconectar com você mesmo. Porque uma coisa ele disse que eu nunca me esqueci. Nós somos pequenos deuses dentro de nós. Beijo! Maravilhosa! A Lida é uma figura, continua a mesma coisa. Ai, ai. Chega, me perdi, me emocionei. Muito massa o exemplo que a Lida traz, né? Então, assim, o outro não chegou ao ponto de perceber o que estava sentindo e, ao não perceber o que estava sentindo, chegou o papel ridículo de ligar para uma pousada para perguntar quanto era a pousada para saber se
Quanto é que a Tati Isa tá falando? invejosa. Tati, você é invejosa. Tá rebaixando o resort para pousada, minha filha. Ela disse que era um resort no Paraná. Você baixou logo para pousada. Isso é inveja incutida. Foi. Foi. E, Muito massa o exemplo. e questionar o fato de você estar se fotografando com você mesmo e não com outras pessoas. Isso não existe. Com 2 áudios, viu, gente? Eu fico doidinha, porque o do computador é muito baixo. Então, Ô, Tati, tu não tem algumas fone, vezes... não? Não tô com Tá, fone. massa. Tá massa. Então, algumas vezes, não vai gerar na gente um sentimento de querer prejudicar, né? E de querer falar mal do outro. Mas pode gerar um sentimento de raiva da gente mesmo. Uma sensação intensa de inferioridade. E pode isso contribuir com uma depressão também. Se você já não tá legal e você fica olhando, por isso que tem gente que diz assim, eu vou parar de ficar vendo redes sociais, porque eu não tô conseguindo conter a minha mente de ficar olhando para a vida das pessoas e ficar me comparando com a vida das pessoas. Como se a vida da pessoa fosse só o que a pessoa posta ali, né? Ninguém quer saber o que a pessoa vive, ninguém quer calçar o sapato do outro. A gente só quer o sucesso, o relacionamento, a gente quer as coisas boas que o outro tá vivendo, mas a gente não sabe como é que a pessoa tá vivendo. E isso não é para... Eu acho até engraçado, porque às vezes a gente usa isso. Eu vi um vídeo, né, que a moça falava assim, mas você nem sabe como é que tá a vida da pessoa, se a pessoa tá bem. Não interessa, eu senti inveja daquela parte da vida da pessoa, né? Nem interessa se esse relacionamento nem é. Não, o que me importa para eu me trabalhar é o gatilho que tá em mim. Porque de verdade não interessa como é que a pessoa tá por trás das redes sociais, se ela tá bem, se ela tá mal. O que importa é, opa, isso serviu de gatilho. Como é que eu posso me trabalhar? Porque o que a gente veio fazer aqui na Terra foi despertar o amor dentro da gente. E com certeza, esse sentimento de inveja, ele nos afasta. Embora, quero frisar com todas as letras, é uma emoção humana. Mas, quando a gente não reconhece, quando a gente não diz, sim, eu estou sentindo inveja. Não precisa dizer para ninguém não, tá? É só para dizer para você mesma. Sim, eu estou sentindo inveja. Vai lá no seu diário terapêutico e escreve. Hoje eu senti inveja de fulano, percebi dentro de mim um incômodo aqui, que geralmente o incômodo pode ser aqui, ó, logo embaixo do peito, um ardor assim que vem, que às vezes a gente dá aquele sorriso falso quando uma pessoa traz uma coisa pra gente. No fundo, a gente, caramba, não desceu legal. Isso aqui, que bexiga é isso aqui que tá dentro de mim? E aí a gente, né, bota a nossa máscara, mas a gente, opa, peraí, naquela noite que a gente vai dormir, a gente faz aquela revisão do que a gente sentiu ao longo do dia. Caramba, hoje eu senti essa emoção, né? Então, aí tem um exemplo aqui de uma pessoa que tinha muito problema de relacionamento, né? Que não conseguia manter um relacionamento saudável a dois por muito tempo. E toda vez que ela via mensagens de carinho, fotos de casais felizes, ouvia e sabia de um casal que dava certo, ela ficava incomodada, como se ela fosse a única pessoa a passar por isso e como se todo mundo fosse melhor que ela, e isso ativava um sentimento muito forte de inferioridade. Aí vamos lá. Ela já tinha um sentimento de inferioridade ou aquilo que estava fora dela estava acionando uma coisa interna, né? Porque somos luz e sombras e fazemos projeções. E o que a gente está vendo fora que incomoda nada mais é do que partes da gente dizendo para a gente, opa, tem um negócio aqui que eu não estava olhando, que eu não integrei, né? O curioso é que ela também percebia que ela se sentia bem quando ela tomava conhecimento de outros casais que terminavam, pois ela se sentia igual às outras pessoas, tá? E é muito difícil a gente falar isso, gente. É muito difícil. Por quê? Porque a inveja foi muito condenada, tá? Então, tem pessoas que, por sentir inveja, elas desviam do assunto quando alguém traz uma notícia boa de algo que fez, de uma conquista. Elas se sentem incomodadas, elas não conseguem comemorar nem ficar felizes com a notícia. Elas mudam o assunto e fazem isso para desviar o desconforto que elas estão sentindo. Elas não dão a mínima atenção ou podem agir de uma maneira bem fria. Nossa, já escutei tanto isso de algumas pessoas da escola que eu atendi. Ah, não, porque quando eu falava as coisas eu via que a pessoa nem se importava, eu via que a pessoa, né? Assim, a pessoa estava querendo, sei lá, um reconhecimento ou querendo que a pessoa ficasse feliz com a felicidade dela e o outro não ficou,
Entende? Então, poderia ser, sim. A gente não sabe. Naquele momento, pode ser que a pessoa não tivesse legal também, né? Não quer dizer que isso já é sinônimo de ser inveja. Para a gente não ficar aí também... essa aula não é para a gente ficar julgando se o outro sente inveja. A aula é uma ajuda para a gente perceber como estamos sentindo e como vamos elaborar e administrar, integrar a inveja que nós sentimos, tá? Tem casos de inveja dentro da própria família, tá? Por exemplo, uma pessoa que veio de uma família bem mais pobre e ela conseguiu crescer em tudo, se destacou muito da família, tanto financeiramente, pelo jeito de se portar, intelectualmente, emocionalmente, e terminava sendo alvo de muitas críticas da família. Diziam que ela era metida, que ela queria ser melhor que todo mundo, e ela se sentia muito rejeitada por isso. Aí já tem outro caso que eu li, de uma pessoa que cresceu muito financeiramente e a família não cresceu financeiramente, e ela, para comprar as pessoas, para não se sentir rejeitada, dava presentes caros para essas pessoas, porque assim ela sentia que não, mas pelo menos se eu usar esse meu dinheiro para isso, eles não vão me rejeitar, porque eu estou fazendo uma coisa boa por eles. Então, é muito louco se a gente não percebe qual é a nossa intenção em cada ato, o que é que a gente está sentindo quando a gente vai fazer cada coisa, o que é que está por trás. E as vozes são tão sutis que a gente muitas vezes pode não perceber. Bom, então essa moça conseguiu crescer profissionalmente, financeiramente, não foi nada de extraordinário. Não é que ela ficou riquíssima, ela apenas atingiu um padrão de vida melhor, saiu da pobreza e tinha uma vida de classe média. E com certeza ela poderia ter ido mais longe se não fosse o sentimento de rejeição que ela carregava, tá? Bom, no plano da inveja, existem vários sentimentos negativos que rolam por trás da inveja, tá? Inferioridade, como eu já falei, sensação que o outro é melhor e que você é pior, que é o de inferioridade, frustração porque o outro conseguiu e você não conseguiu, sensação de injustiça, quando eu penso assim, o outro tem direito e eu não tenho direito, outras pessoas incompetentes conseguem e eu não consegui, necessidade de reconhecimento, os outros são reconhecidos e eu não sou reconhecida, sensação de não ser capaz de fazer aquilo, sentimento de que eu não sou boa o suficiente, comparação negativa de si mesmo, você se comparando com outra pessoa e ficar se colocando para baixo eternamente, um desejo que o outro se dê mal, sentir prazer quando o outro se dá mal, sentir tristeza e depressão quando o outro tem sucesso, sensação de incompetência e um sentimento de não merecimento. Então, é muito importante a gente conseguir identificar o comportamento que vem da inveja, tá? Quando alguém sente inveja de outra pessoa, ela não vai dizer que sente inveja. É raríssimo, raríssimo. Muitas vezes a pessoa nem vai ficar consciente que está sentindo. O que a pessoa vai fazer é comentários negativos, seja duvidando, seja denegrindo ou fazendo comentários do tipo: não acredito que ela conseguiu isso. Deve ter algo de errado para essa pessoa ter conseguido isso. Deve ter sido de maneira desonesta. Talvez tenha sido uma troca de favores ou bajulação. Pode ter também, como foi falado, comentários diretos para a pessoa que são disfarçados de uma preocupação verdadeira. Então, no lugar da pessoa ficar feliz com a notícia boa, ela começa a fazer comentários como se ela tivesse cuidado com a pessoa. Então, ela comenta: cuidado, porque isso pode acabar dando errado. Olha, essas coisas não vão dar certo. Olha, se eu fosse você, eu tomaria cuidado. Mas é importante a gente perceber o seguinte, que nem sempre esse tipo de comentário é baseado na inveja, tá? Pode ser realmente uma preocupação genuína e às vezes vai ficar difícil para a gente perceber a diferença. O que importa é a reação emocional diante dos comentários. E aí, gente, também acontece... Deixa eu dar um golinho d'água aqui. Posso dar outro exemplo quando você toma água? Pode. Olha, recentemente eu li um artigo. Foi bem interessante e tem a ver com o seu tema de inveja. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, ele é muito esforçada e trocou de carro, um exemplo. E eu vivenciei isso quando eu era casada. Aí o carro do rapaz era um Celta e ele trocou por aquela caminhonete Dusty, sabe?
Aí, quando ele foi mostrar a gente, aí o meu ex-marido disse assim: Ah, tu trocou de carro, mas esse carro não é muito econômico, não. Ele bebe muito, tu vai gastar muito com manutenção. Aí eu olhei para a cara dele e disse: Que carro lindo, você merece, meu filho. Olhe, foi seu sacrifício. Olha, queria todo mundo ter um desse. Olha, não escute o que ele está dizendo, não, que ele não sabe, não, que nem o carro ele tem. Você conseguiu, olhe. Esse carro é maravilhoso. Quer dizer, já quis botar o coitado para baixo. Tu tá entendendo? E em vez de elogiar a vitória do outro, automaticamente ele já estava com inveja, porque o carro do cabo era um Celta e foi para o melhor e nem ele tinha. Aí depois ele entrou no carro. Aí depois ele entrou no carro e disse: Mas Alida, tu fosse tão grossa comigo. Eu disse: Foi não, meu filho. Você demonstrou ali, nitidamente, que estava inveja do coitado e ainda quis botar o carro dele para lascar. O coitado mal pegou o carro na concessionária. Como é que tu ia dizer que ele não era econômico, que era isso, era aquilo, que tu nem esse tem? Então, isso é um exemplo na vida. Peraí. Tati, teu microfone ficou no mudo. Quem estava sofrendo mais? Quem sentiu inveja? Ou quem foi alvo? Eu acredito que quem sentiu mais, ele com a imagem negativa, foi o pobre do que ganhou o carro, que estava tão empolgado para mostrar, que morgou. Aí eu fui e disse: Não, meu filho, não morgue não. Ele nem um carro ele tem, você. Eu quero até dar uma voltinha. Você quer dar uma voltinha comigo? Eu deixo ele com o meu e vou dar uma voltinha com você e sua mulher. Aí ele riu. Então, assim, ele quis menosprezar a vitória do outro. E isso era uma inveja nítida. Então, um exemplo que eu posso dar, e eu sempre digo, somos falhos e temos vitórias e temos desafios. Mas quando alguém consegue uma conquista, minha gente, a gente tem que elogiar, porque foi um sacrifício para chegar até ali. É verdade. Ninguém sabe da vida do outro até chegar onde está ali. É isso. Vamos lá. Vou seguir. Siga. Vai ser muito fácil agora, quando eu ficar falando todos esses exemplos, vocês vão se lembrar de pessoas sentindo inveja de outras, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado aqui para a gente não ficar julgando o comportamento das pessoas, entendendo que quem sente a inveja está em sofrimento, está identificado, né? Com o sofrimento, está identificado com a dor de não se sentir capaz, de se sentir inferior, de achar que não consegue, né? Ele já está em sofrimento, né? Então, vai ser fácil a gente perceber através dessas dicas aqui quem está sentindo inveja, tá? É claro que um comentário que esse ser marido de Alida, alguém de Alida, fez, ele pode ter comentado simplesmente por comentar, mas a Lida já conhecia, então a Lida já construiu um raciocínio ali para entender que aquilo dali que ele estava sentindo era. Entende? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque, poxa, o que é que aquela pessoa que está sentindo inveja está precisando ouvir, tá? Enquanto a Lida foi falando, eu fui sentindo isso, né? Ela não se sente tão capaz, ela acha que não vai conseguir. Ela acha que vai ser muito difícil, né? Então, às vezes, exatamente a pessoa que tá sentindo a inveja, ela não está com a autoestima bem trabalhada, né? Com certeza. E claro que mesmo alguém que tem autoestima legal, tá, gente? Pode ser alvo de inveja, porque ninguém fica isento, não. Logo dizendo, não sou da rua aqui para não dizer. Então, vamos lá para o processo de autossabotagem dentro do tema da inveja. Quando a gente cresce, a gente pode causar desconforto nos outros e, para a gente não provocar esse desconforto, a gente acaba deixando de crescer. A gente não quer ser fazer um comentário? Pode, claro.
Olha só, você está falando desde o início e eu estou vestindo a carapuça. Descobri assim, caiu como a luva, como eu sou invejosa, tá? Mas como eu sou invejosa, como é que a gente cria, né, situaçõezinhas bem sutis, sabe? Mas na realidade é essa inveja mesmo, tá? Até quando a gente tá querendo, assim, bem boazinha, né? Querendo dar conselhos, na realidade você tá vendo assim, acho que vai acontecer isso, isso e isso, porque eu faria diferente, né? E é muito interessante, muito grata, tá, por esse momento, porque uma coisa é a gente saber, porque teoricamente a gente sabe, né? Mas aí quando a gente veste a carapuça, pô, eu sou invejosa, né? Eu tenho muita inveja dentro de mim, mas eu também pertenço àquele grupo de pessoas eu tenho, percebo, mas não vou ficar o tempo inteiro parada, não, senão agora não tem jeito, né? Mas é isso, somente que eu queria comentar. Obrigada, viu? Deixa eu Gratidão, comentar um gratidão. negócio rapidinho, Tati, que não é nem do tema, Fala. mas agora que eu vi que Ivane é Ivane. Porque há 2 aulas atrás, Ivane, tem uma pessoa que frequentou a escola e voltou, que o nome dela é Ivane. Aí Drick foi falar com ela pensando que era tu. Pediu para ela ativar o microfone, ela lá e falou umas coisas para tu. Aí depois eu digo, Drick, não é Ivane, não, Ivane, amiga de Rogéria, não, é Ivane, uma pessoa que ficou anos afastada e voltou. Aí ela passou 2 sábados. Ai, Aí que quando coisa foi hoje, boa. eu citei o exemplo falando em Ivane, mas olhando pro teu nome aqui pensando que era ela. Eu vi, achei que eu soube disso. Eu Ah, achei que tá. você estava pensando errado, mas não tem problema não, nenhum. Massa. Que assim, é bom porque Ivane é tão raro encontrar uma pessoa com o Né? nome de Pois Ivane, é. né? Tudo Né? bem. Joia Que ela rara. seja Beijo. bem-vinda. Tá. Beijo. Beijo. Posso ir? Então, e aí, gente, uma coisa que acontece é a gente não quer se sentir responsável por fazer outra pessoa se sentir mal. Jesus amado, eu não sabia que eu tinha isso. Eu só estou dando esse tema agora porque, assim, olhei bastante para ele dentro de mim. Esse ano foi um ano que eu senti muita inveja, muita inveja. Foi uma inveja, sinceramente, muito autodestrutiva para mim. Não vou enveredar nessa experiência, tá? Acho que se fosse ao vivo, talvez eu falava, mas é um negócio que vai ficar gravado, eu realmente não quero, não. Não sou tão mega forte assim, tá? Então, foi um ano, por isso que eu quis trazer. Mas já fazia tempo que eu queria trazer. Só que quando eu quis trazer, há muito tempo, esse tema, eu senti sendo alvo da inveja, né? Na escola, inclusive, tá? E que me deixou muito para baixo, muito para baixo. E aí, esse ano foi o contrário. Esse ano de 2020, eu me senti no lugar da que inveja, né? E é muito ruim, é muito ruim. Ó, os dois é ruim, não sou baú, não. Os dois é ruim. Sentir é ruim, é péssimo, mas se sentir alvo, e por que eu senti que era ruim alvo? Porque eu me sentia rejeitada, né? Pelas pessoas que eu percebia que sentiam inveja, entendeu? Então, é muito ruim. Pode falar. Ô, Tati, tu falando agora, eu me lembrei de uma cena do filme, que eu não li o livro, embora tenha tido ele em mãos, mas acabei não lendo. Eita, agora eu esqueci o nome, fugiu. É um filme que o pessoal fala que eles vão até para a parte da Amazônia. Esqueci agora mesmo o nome do filme. Bom, enfim, é um rapaz que está começando a conhecer um pouco sobre a energia, né? Energia corporal, coisa e tal. E aí, no caso, ele usa, né? Assim, o pessoal começa a perceber que ele tá, não seria um vampirismo, mas que ele tá se apossando da energia de uma moça, porque ele tá querendo um relacionamento com ela.
entendeu? E aí a inveja também faz isso. Quando você sente a inveja do outro, a sua energia acaba tentando sugar aquilo do outro, né? E isso é muito sério mesmo. E assim, em questão de exemplo de inveja, eu assim vejo muito questões de planta. Eu sofro bastante com isso. Toda vez que eu posto foto e depois eu me arrependo de uma planta minha, uma flor, uma coisa que eu tenho em casa, a bicha morre depois, logo depois. É incrível. É, um exemplo que você traz Isso, e Hilda, Profecia Celestina, esse filme. massa. Eu tenho um livro, é muito bom, muito bom, muito bom. É forte. Pois é assim. Então, eu quis trazer esse tema porque eu percebi dos dois lados dentro de mim. E ele só traz sofrimento. Só que o único que a gente pode trabalhar é o que a gente sente, né? Eu lembro uma vez que eu não sei onde foi, alguma palestra que eu assisti, alguma coisa assim, que quando exatamente nessa época que eu estava sendo alvo de inveja, que eu percebi. E eu lembro, gente, eu não lembro nada do livro, mas eu lembro que logo que eu cheguei na escola, em 2005, eu chorava muito para nego, porque eu trabalhava numa instituição e a pessoa que trabalhava na sala do meu lado, ela tinha muita inveja de mim. E eu sofria muito, porque eu dizia, por que essa criatura tem inveja de mim? Se ela já tem o trabalho dela, se ela tem a função dela, já trabalha aqui mais tempo, eu cheguei aqui agora, o que foi que eu fiz para essa criatura? Eu chorava tanto, 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 tanto. Foi muito, foi bem angustiante isso. E eu reclamava disso muito pro nego. Pois o nego me deu uma lapa de livro, que era uma grossura. O livro era só sobre inveja. Pergunta se eu lembro alguma coisa. Não lembro nada. E não dava tempo de ler para trazer para vocês. Bom, voltando, que podia ser um bate-papo. É um tema que não dá para uma hora mesmo, mas a gente faz o que pode aqui. Então, Ô, Tati, e isso é porque a oi. gente tá tudo se segurando, porque todo mundo tem um caso para contar de inveja, né? Total. E seria muito mais enriquecedor, né? Presencial, todo mundo falando, com certeza. Por isso que eu tô, assim, eu falei para escrever, mas quem quiser interromper, interrompe e fica na metade do tema, porque aqui é construção coletiva mesmo, né? Assim, eu trago e vai brotando. E a função do tema, né, é ser o melhor possível todos os dias. É como é que a gente usa isso para ajudar a gente no nosso processo evolutivo. E eu, meu Deus, como eu acredito, o processo evolutivo está em autoobservação. Em autoobservação. Então, se a gente já começou a perceber que a gente sente inveja, caramba, a gente já saiu de um lugar onde a gente não aceitava sentir para dizer, eu sinto. Isso é uma evolução e eu acho isso lindo, incrível. Aí depois você vai sentir, vai dizer o que é que eu já fiz. Eita, caramba, então naquela vez que eu senti, eita, por isso que eu falei isso para não sei o quê. Sim, o exemplo que eu ia dar, que eu não dei, tá vendo? Eu lembro que quando eu estava na minha crise da minha separação em 2012 para 2013, tinha uma amiga minha que era super bem casada. E eu não conseguia ficar junto dela sem sentir coisa ruim dentro de mim. E eu não sabia que isso era inveja. Eu só depois que eu fui ler, eu de caramba, então naquela época eu estava sentindo aquilo por ela, era isso. Tipo assim, eu ficava com abuso, quando era isso, porque ela tão bem casada, estava tão bem, e o meu ruindo, se destruindo, né? Então, de onde nasce a inveja? De uma triste ação que a nossa mente faz o tempo todo. A gente se compara. A gente se compara. E é engraçado que a gente se compara e a gente se coloca inferior. E de verdade, no mundo externo, seremos superiores ou inferiores em alguma coisa. Seremos mais bonitos, mais feios, seremos mais inteligentes, seremos mais, sei lá, mais magros, mais gordos. Seremos, é real, né? Agora, como é que a gente lida com isso? Né? E a sociedade da gente, ela estimula essa competição, ela estimula essa comparação de uma maneira negativa, entende? Esse discurso que existe muito nas redes sociais dos vencedores e dos perdedores,
Caramba, e perder não é bom? Será que só tem coisa boa em perder? Só tem coisa boa, só tem coisa ruim em fracassar? Entende? Então, assim, a gente precisa desconstruir muita coisa que a gente recebeu e que destrói a gente. E qual é o sinal que a gente tem de que algo não está sendo benéfico? Quando a vibração da gente está caindo. Se a vibração da gente está caindo, opa, tem um sinal aqui, babadeiro me dando alerta, alerta, né? Porque aí a gente se afasta da vibração do amor, da alegria. E não estou dizendo que os outros são feios, que a gente não sente, que não deve sentir. Não é isso. Que a gente vai destruir. Como você acabar com a inveja? Não vai, tá, amigos? Estou já avisando, inveja não se acaba. Se vê e se trabalha. Ninguém acaba. Só avisando. Mas vamos lá. Então, ninguém quer ser responsável por ser alvo de inveja no outro. E isso pode fazer a gente se boicotar? Sim. Então, o que é que faz a gente se boicotar no lance da inveja? De não querer fazer brotar a inveja no outro? É o medo da rejeição e a necessidade de ser aceito. Pois muitas vezes a reação das pessoas que têm inveja pode ser de desaprovação, de fofoca, de ridicularização. E aí a pessoa se sente muito mal em ser rejeitada e acaba não querendo fazer sucesso por isso. Gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Todo mundo tem uma grande ferida de alma que traz na existência. É a grande ferida pela qual a gente veio aprender. E às vezes, se a sua ferida bate de frente com a inveja, você pode ser alvo disso bastante. Você pediu na espiritualidade para vir com essa ferida porque você precisava trabalhar ela, né? E é uma coisa que nunca vai se curar. Você vai aprender a lidar com essa ferida. Você não vai curar. A minha, por exemplo, é rejeição. Eu nunca vou me curar da sensação de ser rejeitada. Nunca. Nesta vida, não. Entende? A não ser que eu me ilumine, que nesta vida não é o caso, não é? Então, nesta vida, eu sempre vou sentir isso. Eu vou ter que administrar, gerenciar essa emoção dentro de mim. Cada um tem uma ferida de alma. Então, como a gente não quer se sentir responsável para a gente não sentir essas coisas todinha, a gente diz assim, não quero ter sucesso, não quero crescer. A gente é capaz de sabotar as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida se a gente, naquele momento, for alvo dessas reações que eu falei. Tem pessoas que têm medo de ser afetada energeticamente pelas pessoas que têm inveja. E aí eu ouvi numa palestra, que eu queria saber a opinião de vocês, que nós temos, se o outro sente inveja da gente, a gente é responsável ou corresponsável por outro sentir inveja. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu digo, rapaz, Eu digo, mas eu não acho que Jesus, Buda, eram responsáveis pela inveja que os outros tinham deles. Tudo bem, não estou me comparando nem comparando ninguém, mas eu estou querendo trazer esse raciocínio, porque eu fiquei com isso na cabeça. Eu digo, será que nós somos corresponsáveis de sentir inveja? Aí, eu acho que foi Monja Coen, não sei se foi Monja Coen. Mas eu fiquei pensando, será que alguém sente inveja da Monja Coen? Isso ficou na minha cabeça, sabe? Meu Deus, pode ser que sim, vai, sei lá, uma monja que não coisa, ou um padre que não consegue alcançar o número de seguidores, ou que não consegue alcançar o carisma, não sei, né? Eu fiquei aqui com essa pergunta. Será que a nossa energia é capaz de ativar mais ou menos inveja no outro, dependendo da maneira com que a gente fala, dependendo da forma como a gente é, como a gente sente? Não sei, fica essa pergunta porque eu não tenho resposta, tá? Aí vocês podem responder no chat, ou então daqui a pouco a gente conversa, senão eu não vou conseguir nem terminar o tiquinho que eu trouxe. Ô, Tati, Oi. eu lembro disso aí, foi a Monja Coen mesmo. Foi? Eu acho que foi o livro dela lá no grupo do Buda, que falou, eu me lembro, eu ia falar exatamente isso agora, nessa palestra, que ela falava assim, o jeito que você usa o seu sucesso material pode ofender os outros e com isso causar inveja. Então a gente tem que ter muito cuidado em como a gente expõe o nosso sucesso material ou qualquer outra coisa, para não causar inveja nos outros. Então, olha aí, tá vendo? É. Então, Ô, da Tati. forma como a gente se comunica... Tati,
Oi? Tá? Eu queria falar uma coisa. E Hamilton sempre dizia uma coisa: nós somos responsáveis por aquilo que produzimos. Então, está dentro de nós. Se a gente produz isso, vai externar, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar isso. Se eu sei que eu tenho inveja, eu tenho que trabalhar a inveja dentro de mim, para eu não ter e emanar isso. Porque a responsabilidade é nossa, não só do outro. E não se culpar pelo outro. Primeiro é curar a gente para não externar isso. Sim. Tô vendo aqui o comentário de Adelaide, né? Às vezes a gente se cobra muito por ser invejada, acha-se culpada. É. E é uma ferida do outro, né? O outro está se sentindo muito inferior. E aí, gente, eu lembro da passagem de Jesus, né? De como aqueles fariseus falavam mal de Jesus, mentiam sobre a vida de Jesus, né? Falavam meias verdades para justificar, para condenar. Então, assim, ali era pura inveja. E um ser iluminadíssimo que veio aqui para. Então, assim, quando a Monja Cohen trouxe isso, eu concordo com essa fala específica que Carol trouxe, mas eu fiquei encucada. Então, poxa, quer dizer que a gente ainda vai ser responsável pela inveja que o outro sente? Foi uma discussão interna que rolou em mim, né? Eu acho que é muito, né, para a gente administrar. Eu acho que vamos administrar pelo menos a inveja que a gente sente. E sim, eu acho que a maneira como a gente comunica a nossa vida, a gente pode diminuir esse potencial de ser gatilho para a dor do outro, né? Porque a felicidade da gente pode ser gatilho para a dor do outro. É incrível isso, mas pode. Né? E aí, claro, qual é a minha intenção quando eu vou falar de alguma conquista minha para o outro? O que é que está imbuído ali? Né? Sim, pode ter uma intenção de meu ego tá ali dizendo conquistei isso, sei lá, e aí vai machucar o outro mesmo. Então, são questões para refletir. Não é, como eu disse, inveja não é um tema objetivo, assim, simples, não é mesmo. Então, todos os sentimentos positivos e negativos de todos os seres humanos, na verdade, vão influenciar todo mundo, a humanidade inteira. E as pessoas que são mais atingidas são exatamente as que têm o maior desequilíbrio interior. Você vê que não tem desequilíbrio interior, mas as que têm maior desequilíbrio interior são as que vão sentir medo de inveja, medo de rejeição. São as que vão estar mais vulneráveis a isso, né? Então, o segredo para a gente trabalhar esse sentimento é que quanto menos medo, mais equilíbrio. E quanto mais equilíbrio, menos as condições externas vão afetar tanto a gente. Então, para a gente ficar imune à inveja, a gente vai ser preciso fazer um conjunto de coisas para a gente entender e fazer. Por exemplo, a gente precisa ficar atento aos comportamentos de inveja que vêm de outras pessoas. E jamais tomar isso como algo pessoal. Entender que isso é uma dificuldade da pessoa, que não tem nada a ver com a gente. Não importa se é o seu parente, se é o seu amigo ou não. Bom, isso é a opinião de um texto que eu peguei, essa frase específica. Vejam que a Monja Cohen já traz uma outra classificação. A gente pode ter um pouquinho mais de zelo, né? De ver a forma como a gente comunica as coisas. Mas tem hora que a gente vai passar desapercebido. A gente passa desapercebido de não passar álcool gel na mão, né? Então, quem dirá com isso aqui, né? Bom, aí o texto que eu peguei diz assim: eu não sou responsável pela forma como o outro se sente. Se a gente faz sucesso e alguém fica mal com isso, fica com raiva, me rejeita, essa pessoa é responsável por se sentir assim. Então, você continue crescendo e cuidando de você e deixe que cada pessoa cuide de si. Então, isso é uma parte de um texto que eu peguei, tá? Isso tudo faz parte da vida. Sempre vai ter alguém que vai se incomodar com você, independente do nível que você estiver. No nível que você está agora, você já sabe lidar com isso. Então, se você crescer, vão surgir outras pessoas com outros sentimentos e outras formas de lidar. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso também. Talvez algumas pessoas se afastem, mas terá outras pessoas que vão fazer parte da minha vida exatamente porque eu conquistei um trabalho, porque eu conquistei uma renda, porque eu, enfim, por qualquer motivo. Outra coisa muito importante para a gente conseguir integrar é quando a gente sente medo da inveja. Ou todas as vezes que eu me senti mal por sentir inveja de alguém, ou quando eu senti que alguém me rejeitou pelo meu crescimento.
É o observar para eu poder integrar esse medo de rejeição, esse medo da outra pessoa sentir raiva, essa necessidade de aceitação que eu tô, esse medo de escassez, né? Porque todos eles podem despertar em mim um medo de crescer por provocar inveja, né? Liste sentimentos. Aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode listar sentimentos do passado onde eu tive medo da inveja. Eu tive medo de ser rejeitado pelas pessoas pelo crescimento que eu ia ter. Quando você conseguiu algo e não conseguiu atenção, observe que sentimentos e lembranças trazem para você e comece a integrar isso dentro de você. Comece a dizer pelo menos um sim. Eu senti tudo isso. Sim, isso tudo fez parte de mim naquele momento, né? Ou isso tudo ainda faz parte. Eu percebo que eu carrego ainda esse padrão. Quanto mais consciente a gente se sente, melhor a gente vai lidar com a situação que vier, né? Então, observe os eventos do passado em que você foi alvo de inveja e observe como você se sente ao lembrar disso hoje, tá? Porque isso pode gerar um medo em você, de você se mostrar, de mostrar seu trabalho, de comunicar, né? Ou também observe, né? Esse outro lado que a monja Coen traz, né? Quando você despertou inveja naquele momento, como era que você estava se comportando? Tinha alguma forma que você poderia fazer de um jeito diferente? Eu me lembro, por exemplo, que nessa instituição que eu trabalhei, eu comecei a listar na minha numa listinha mesmo, quais eram as qualidades que eu conseguia ver naquela outra pessoa, para eu começar a dizer para aquela outra pessoa. Mas não teve jeito que desse, minha filha. Tentou me derrubar de tudo que a jeito que vocês imaginassem. Eu não conseguia entender. Foi muito difícil. Muito difícil. Então, perguntas que a gente também deve se fazer. Quem são as pessoas mais próximas da gente que podem se incomodar com o nosso crescimento? A gente sente isso. Pode ser irmão, pode ser pai, pode ser irmã, pode ser mãe, pode ser um amigo próximo. Observe como é que você se sente ao pensar nisso. Procure observar também a inveja em você. Veja todos os sinais listados que foram falados aqui e observe quais foram os momentos que você sentiu inveja, para que você possa integrá-la dentro de você. Isso vai trazer um pouco mais de segurança. Bom, além de realizar essa integração, você pode começar também a adotar o hábito, mesmo que inicialmente de maneira artificial, de abençoar todas as pessoas que atingiram alguma coisa que você não atingiu ainda, né? Pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa espiritual, pode ser o que for, tá? Quando você faz isso, você sai da vibração do medo e começa a entrar numa vibração de abundância. Que bom que fulano conseguiu isso, eu estou feliz por fulano. E fica mais fácil a gente atrair as coisas boas para nossa vida. Eu sei que inicialmente pode ser de uma forma superficial, tá? E aí a gente começa a entrar na vibração da abundância, que é mais fácil para atrair, né? Existem florais também que ajudam nisso. Os florais de Bach, né? O floral, muita gente já sabe aqui, que é uma essência energética das flores e que serve para a gente trabalhar o campo emocional da gente, o campo energético da gente. Aí tem o Holly, que é indicado para quem sente inveja, para quem está vivendo um momento de sentir inveja. E tem o Valnuta, que é um floral para a gente se proteger de energias externas, que é bom para quem é sensível energeticamente, para quem fica sensível e vulnerável às energias dos outros, né? Que são as pessoas empáticas, né? Eu não sei se vai dar tempo, porque já são 8h06. Eu iria fazer uma rodada de FT e eu quero fazer uma pergunta. Vocês querem fazer a rodada pelo medo da inveja ou pelo medo de provocar inveja e sofrer consequência? Medo de provocar inveja. Medo de provocar inveja. Pronto, a primeira pessoa que falou vai ser a que eu vou fazer, tá? Foi Leide, não foi? Então, vamos lá. Vocês já sabem como é que eu conduzo essa prática, vocês vão só me acompanhar. E o que é que eu vou pedir para vocês? Para vocês pegarem uma lembrança
onde aconteceu na vida de vocês esse medo de sentir inveja, tá? Vocês peguem um fato que aconteceu na vida de vocês e se conectem com essa imagem e observem no corpo de vocês, de 0 a 10, o quanto você está sentindo inveja ao lembrar dessa cena, tá? E aí é só me acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Aqui, para quem não sabe, é só acompanhar. Eu vou fazer assim para vocês poderem ver, tá bom? Vamos lá. Mesmo que eu sinta medo da inveja de outras pessoas, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo de ser atingido pela inveja, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta vulnerável à energia da inveja do outro, eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo da inveja. Topo da cabeça, tá? Eu sinto medo da inveja. Mudou. Começo da sobrancelha. Eu me sinto vulnerável. Essa energia é muito nociva. Eu não sei como me proteger da inveja. Eu sinto-me exposto à inveja. Eu tenho medo de crescer e despertar esse sentimento em outras pessoas. Eu tenho medo de pessoas invejosas. Eu fico inseguro diante da inveja. Eu tenho medo que essa energia pode provocar em mim. Eu tenho medo de acontecer coisas negativas comigo por causa dessa energia que vem de fora. Eu não consigo me sentir imune à inveja. Não há nada que eu possa fazer para impedir que as pessoas sintam inveja de mim. Eu sinto-me impotente diante da inveja. É perigoso crescer. É perigoso aparecer. É perigoso ser eu mesmo. Eu posso ser alvo da inveja. Eu não sei como me proteger. Eu me sinto exposta. Eu me sinto vulnerável. Eu tenho medo do que a inveja pode causar. Eu me sinto insegura e me sinto desprotegida. Eu acabo sabotando o meu próprio crescimento. Leide, você falou como está se sentindo? Estou bem, graças a Deus, estou bem. Porque eu administro, sabe, bem, agora incomoda um pouco, entendeu? Eu administro bem, mas incomoda um pouco, porque às vezes só em você trabalhar direitinho, chegar no horário certo por metal, entendeu? Não é muita, não é coisa assim grande, não, é besteira, coisa que é uma coisa simples, entendeu? Porque a fulana só chega cedo, minha filha, não sei por quê, parece que tem formiga na cama. Não tem formiga na cama não, minha irmã, eu chego cedo porque é o meu horário mesmo, eu tenho que estar lá, bate hora, bate local, entendeu? Porque é do Estado, não bagunçar não. Tá entendendo? São coisas simples, coisa boba, que o povo se incomoda, sabe? Aí eu fico assim olhando, meu Deus, tão pequeno, mas O que é a gente tem que importante, passar por Leide? isso. Mesmo que Oi? seja algo pequeno, que é um incômodo pequeno, se ele não é liberado, ele vai ficando armazenado, entende? Vamos imaginar que Sei. toda semana você recebe esse comentário, entende? Ele vai crescendo Sempre, dentro de você, sempre. entendeu? Não E é tem uma toda hora que você semana, é pode sempre. estourar e dizer um bocado de coisa para essa pessoa. E aí você vai, e aí o problema não é estourar com a pessoa, porque às vezes a pessoa até merece, vamos dizer assim, né? Ô, fulano, se liga aí, é porque tu não tá querendo fazer o teu, né? Mas você vai se sentir mal com você, por você ter estourado, entende? Então, a sua reação, ela pode ser desproporcional, que é o que acontece quando a gente tem muita energia, entre aspas, negativa armazenada dentro da gente. E aí a gente vai só, não vou deixar pra lá, fulano deixa pra lá, esse negócio do fulano, deixa pra lá. Não, é porque fulano é assim mesmo. Mas esse incômodo tá vindo, tá sendo alimentado. Aí vai ter um dia que você não vai Que aguentar, história. vai estourar. Ou se não estourar com ela, vai estourar o seu neto, nananã, entendeu? Porque você já estava com raiva, né? Então, é muito importante que a gente perceba os incômodos que aconteceram da gente ao longo do dia, relacionados a esse tema ou a outro, e a gente trabalhe isso. A gente fique consciente, né? A gente escreva sobre isso, a gente, de alguma forma, a gente deixa essa emoção passar pelo nosso corpo. Lembrando que a palavra emoção quer dizer ex movere, né? E a palavra mágoa quer dizer má água.
Então, a emoção ela precisa se mover. A gente pode sentir o incômodo, a gente pode não, a gente já vai sentir, mesmo sem poder, né? A gente precisa mover ela para que ela não fique, não atrapalhe, né, o alinhamento dos nossos chakras, enfim. É o que a gente pode fazer. Bom, eu tenho mais outra rodada positiva aqui para fazer. Daria mais uns, deixa eu ver, 1 minuto, deixa eu ver quanto tempo é, que eu marquei aqui o tempinho. Ok. Eu vou fazer mais a rodada positiva, que dá mais 1 minuto e 30, e eu entrego às 9h15. Pode ser? Pode ser, Cécile? Não estou ouvindo. Oi, Ceci. Cécile? Ceci? Oi. Acho que Cécile caiu. Bom, não estou ouvindo. Acho que Cécile caiu, né? Oi, Tati. Oi, Oi, tá me Eu posso ouvindo? mais 2 minutinhos, 1 minuto e 30. pode? Tranquilo. Tranquilo, eu só vou dar um aviso no Sim, final, tá não tem tranquilo. problema Pode ir não. até faltando 2 minutos para terminar a aula. É 9h15 que termina, né? Não, 9h28. Eu só vou dar um aviso. Pode ficar até o final. Tá bom. Então, vamos lá. Esse mesmo medo de sentir a inveja, de provocar a inveja do outro, tá? Porque isso vai sabotar a gente em diversos níveis, tá? E aí, eu vou fazer uma rodada de FT, mas uma rodada positiva, tudo bem? Então, vamos lá. Mesmo que eu tenha medo de ser atingido pela inveja alheia, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo de ficar desprotegida diante dessa inveja, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta vulnerável diante da inveja, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu escolho, a partir de hoje, me sentir segura diante da inveja. Oi, Ivan. Eu escolho me sentir protegida diante da inveja. Eu libero em mim, agora, o medo da inveja, para que eu possa ficar em equilíbrio. E quanto mais equilibrada eu fico, menos as energias de fora me afetam. Por isso, eu escolho mesmo cuidar de mim, do meu campo emocional, para que eu possa ficar imune a essa influência externa. Eu não posso impedir que outras pessoas sintam inveja ou qualquer outro sentimento negativo ao meu respeito. Eu posso apenas cuidar do meu equilíbrio. É isso que eu escolho fazer nesse momento. Eu escolho dissolver esse medo da inveja e ficar em paz comigo mesma. Eu escolho crescer e me sentir protegida. Eu me perdoo por ter sentido o medo da inveja. Eu me perdoo por ter sabotado o meu crescimento por medo da inveja. E aí, Leide, rapidinho, dá um... Enquanto tu fala, eu vou pegar meu coisa do computador que tá... Vai a bateria. Leide sentiu melhor aí? Sentiu alguma coisa quando fez a segunda rodada? Me senti bem. Fiz direitinho. Eu tenho feito, eu estou fazendo essa técnica todo dia. Eu estou fazendo um tratamento aí com um terapeuta quântico aí. Aí ele tá fazendo os tratamentos comigo. Ela usa FT fazendo, também? essa e outra técnica que ele faz lá. Aí eu tô joia. fazendo. Pronto, Eu que tô bom. fazendo, já tô melhorando, tô ficando mais bonitinha, tô chorando menos. Tô bem legal, viu? Porque eu não gostava dessa técnica, não. Às vezes eu fui fazer, mas agora, graças a Deus, eu acho que saiu a esquisila todinha e eu tô melhorando. Que coisa Porque, boa. porra, Coisa é muita boa. esquisila, viu? Sangue de Cristo tem poder. É Nossa quesilha que a gente Senhora. tem, é demais. Tem que Aí ir eu tô limpando para a fazendo. gente poder. Vai limpando, a gente pensa que não tem nada, né? Mas quando a gente vai ver, o outro é que vê, né? Aí Só a gente vai tem, né? conversando, nas conversas, nos diálogos, né, direitinho. Aí ele vai captando assim, né?
Aí vai fazendo os trabalhos, aí vamos fazer esse, vamos fazer isso. Porque quando eu fui da outra vez, eu cheguei com a terapeuta, ela foi logo fazer. Aí eu, que danada é esse de tanto batido? Ele não me explicou nada, ele danava para bater, e eu batia e batia de novo. Digo, "Ó, dona Maria, pare com isso que eu não quero não. Pare em nome de Jesus." Aí a mulher olhou assim para mim, não, vamos fazer, como é, o barra de aços, outro lá. Eu digo, essa é melhor. Aí depois, com esse outro, foi melhor, entendeu? Ele fez um ano aí, Tem né? algumas ferramentas que a gente libera mais, integra mais, né? Por isso que a gente tem que ir sentindo, experimentando, né? E às vezes a mesma ferramenta que hoje não funcionou, em outro momento funciona. Então é a gente não criar resistências, né? Às E vezes. funciona muito bem, entendeu? E funcionou Ué, muito bem, porque antes Que não bom. funcionava. Alguém quer falar? Eu queria fazer uma pergunta para a Edileide. E Diga, minha você fazendo, Lidona, esse tratamento, você vai observando que você vai se tornando mais leve, né? Isso com o aprendizado. Isso mesmo. Parece que vai tirando aquelas cargas. Vai tirando devagarinho, entendeu? E vai ficando Porque leve. Aí, melhora. quando vem a energia negativa, aí você está como se estivesse blindada, neutraliza e aquilo ali absorve. Já não lhe afeta tanto. Isso mesmo. Porque você é luz, meu amor, e está no processo evolutivo como todos nós. Assim seja. Amém. Eu preciso me conscientizar disso. Vê se dá para colocar aquele vídeo. Coloca agora. Por favor, com a palavra. A defesa. Bom, primeiramente é fácil falar da minha cliente, difícil é pagar as contas dela. Desculpa. Olha, nem Jesus agradou a todo mundo, Luiz. O senhor acha mesmo que a minha cliente vai agradar? Então, peraí, você está querendo dizer que a acusação de assassinato em cima da senhorita Neide é uma acusação infundada? Não, é fundada, totalmente fundada. Na inveja, na cobiça, no amargor de pessoa frustrada da promotoria. Objeção. Negada. Chupa! Tem gente que não pode ver o sucesso dos outros, que tem de urubu sugando o sangue dela. O que tem de gente agorando no ouvido dela, que a orelha dela tá quente à noite, ela não sabe por quê. Foi ver o médico e falou que era o quê? Mal olhado. Nós temos atestado dizendo isso. Aí você vem me dizer assim, que ela não está sendo vítima de perseguição, com relatos médicos, vários, atestando isso. É o que eu sempre digo pra ela. Neide, muitos me seguem, mas só um me acompanha, que é Deus. Quem fala de mim é quem faz a minha fama. E qual é a motivação que teriam para inventar que a senhorita Neide matou o próprio marido? Falta de terapia, juiz. Terapia cheia de louça pra lavar. E me explica uma coisa, ela foi encontrada no local do crime com uma arma. Como é que se explica isso? Encontrada por quem? Senhora Fátima, sua vizinha. Mulher mais invejosa de toda a grande Niterói. Uma mulher que é mal falada de Tripobó a Itaipu. Pergunta pra qualquer niteroense. É uma mulher que onde ela passa não cresce mais grama. É uma pessoa que não tem um homem em casa. Nunca conseguiu segurar um homem. Só gatos. Objeção, meritíssimo. Consentida. Meritíssimo, o fato da testemunha não ter homem em casa não pode ser um argumento usado no júri sério. Ela tem homem em casa? Não tem homem em casa. Por que não pode usar, se ela não tem? Tá querendo falar o quê da minha cliente? Desculpa, filhão, seu recalque bate na minha carteirinha do AB e volta. Senhora Neide, de pé. A senhora está considerada absolvida. Eu recomendo, a partir de agora, um banho de sal grosso para espantar de vez esse mal-olhado. Caso certo. Ai, meu Deus, gostei. Gente, a ideia de trazer o vídeo é que a gente precisa também desmistificar essa coisa de fulano é invejosa. Não existe uma pessoa invejosa, porque a inveja, ela não faz a gente ter um desvio de caráter, entende? A inveja não é um desvio de caráter. A inveja é uma emoção que passa por todos os seres humanos. Então, ela foi absolvida porque alguém sentiu inveja dela. E aí, o que aparenta é, ok, você não sente inveja, foi absolvida, né? Só que vamos combinar que ninguém vai ser absolvido de não sentir inveja, entende? Então, é muito comum, se vocês pesquisarem os vídeos no YouTube, vocês vão perceber
o quanto é falado apenas da inveja que o outro sente da gente, entendeu? É falado desse jeito, não é falado da inveja que a gente sente, tá? E por isso que eu precisei, assim, desmistificar realmente como é que a gente pode identificar quando a gente está sentindo essa emoção, tá? E que a gente não como é que eu posso dizer? A crucificação que a gente faz com a inveja somos nós com nós mesmos. Porque já estamos sentindo algo, entende? Já estamos sentindo uma sensação de incapacidade, de inferioridade. E a inveja, ela não é uma emoção fixa. Ela vem e vai embora, como a tristeza, como a alegria, como outras emoções. Ela também é impermanente. A gente não passa a vida sentindo só a inveja, né? Então, a gente tem o hábito de classificar. Por exemplo, tem uma música, né, daquela popozuda que diz assim, sei lá, né? Não sei o que, recalque passa longe, um negócio desse assim, que eu me esqueci agora. Beijinho no ombro só para as invejosas de plantão, né? A ideia de uma invejosa de plantão revela um autocentramento muito grande, porque é como se o outro, entre aspas, o nosso inimigo, tivesse uma única função na vida, esperar a nossa vida acontecer para nos invejar, entende? Então, assim, tipo, aí a gente sai desse lugar de se permitir observar quando a gente sente, entende? Então, é muito sutil, a gente precisa observar como as músicas, as falas, as novelas. E aí, para a gente perceber, eu queria que Su colocasse uma poesia que eu achei de Fernando Pessoa, né, do que é o sentimento de inveja. Ele é um sentimento destrutivo, tá? Como a vergonha é destrutiva, como a culpa é altamente destrutiva, entende? E a gente sente tudo isso. E aí, olha só, a poesia que é de Fernando Pessoa, o que é que ela traz, né? Não quero rosas, desde que haja rosas. Eu quero-as só quando não as possa haver. Que hei de fazer das rosas, que qualquer mão pode colher? Não quero a noite, senão quando a aurora a fez em ouro e o azul se diluir. O que a minha alma ignora é isso que eu quero possuir. Para quê? Se o soubesse, não faria versos para dizer que ainda não o sei. Tenho a alma pobre e fria. Com que esmola aquecerei? Então, sentimos. E quanto mais a gente disser o quanto é feio qualquer emoção, a gente não vai querer assumir que sente. Então, a gente precisa passar por esse momento de dizer sim, sabe? E da gente, toda vez que a gente perceber alguém sentindo inveja, a gente não entrar num julgamento e dizer, quando foi que eu senti da última vez? O que é que estava por trás da inveja que eu senti? E aí a gente vai perceber que aquele que está sentindo inveja está em dois sofrimentos. Por quê? Porque não está conseguindo se trabalhar no seu processo de merecimento, de sensação de capacidade, né? Então, o que eu vim falar aqui é digam sim para todas as emoções, sintam e não procurem observá-la nos outros. Mas eu sei que é muito mais fácil observá-la nos outros, porque é por isso que a gente se relaciona, né? Porque a gente vai ter dificuldade de fazer esse olhar para dentro. Então, o outro está aqui para ajudar a gente a revelar exatamente como a gente está se sentindo. Então, o outro é um termômetro para ajudar a gente no nosso processo evolutivo, inclusive no ato de se relacionar. Porque o que eu sinto diante do outro mostra o que eu sinto diante de mim mesma. É isso. Então, a gente conclui aqui o tema. Tinha bastante coisas aqui ainda para falar, mas eu acho que o recado principal foi dado. Tá bom? E aí, gostaram? E está aberto para quem quiser Legal, falar. legal. Não deu tempo da galera tirar o microfone. Muito bom, muito bom. Nada que quisesse falar, deixa eu aumentar. É porque foi muito rápido, não deu tempo do pessoal desativar o microfone. Suzana perguntou de emendado, aí não deu tempo. Deixa eu ligar aqui o vídeo.
Ô, gente, primeiro um aviso que eu não dei no começo da aula, mas eu acho que eu não sei se ele botou no FE Social, mas o pai de Drick estava internado para fazer uma cirurgia e agora há pouco ele, na verdade, ele avisou de manhã que estava entrando na cirurgia, mas o pai dele ficou no lugar da cirurgia até nesse instante. Ele entrou agora há pouco, mas já saiu, mas Drick não tinha notícia, ele estava na sala de recuperação. Aí eu não sei dos detalhes, mas foi por isso que Drick não fez a abertura da aula, porque ele vai dormir no hospital com o pai, que estava internado desde quarta, esperando essa cirurgia. Talvez alguém aqui não tivesse sabendo, foi um acidente que ele teve na mão com uma máquina, uma serra elétrica. Ê, uma foto! Oba, graças a Olha, Deus. Mai, graças a Mai Deus. pediu para agradecer por todas as orações, disse que ele está Amém. bem, está no quarto não, na enfermaria, né, para se recuperar do pós-operatório, né, da cirurgia e assim que possível receber alta para ir para casa e continuar se cuidando lá. Oba, amém. Graças É a isso, Deus, gente. amém. E o único aviso que eu ia dar, na verdade, é reafirmar o que eu disse no começo, porque talvez tenha entrado alguém depois do que eu falei, que é se cuidem, pelo amor de Deus. Enquanto eu estava aqui na aula, meu celular chegou mensagem da minha irmã dizendo um amigo nosso que está em estado grave na UPA de Jaboatão, da faixa etária da gente com Covid, sem doença pré-existente. Outro amigo meu dizendo que o vizinho dele faleceu. Quer dizer, começando a mesma coisa, chegando mais próximo da gente, como foi na primeira etapa, só que com mais gravidade, com mais números. Então, por favor, gente, quem ama, cuida, se cuide e cuide do outro. E o outro aviso que eu dei no começo da aula é para a gente fazer um movimento, uma campanha de todo dia tirar um minutinho do dia para perguntar como as pessoas estão. As pessoas da EFE com as quais você não tenha tanta ligação, as pessoas que são novatas, as pessoas que mal entraram na EFE, a EFE entrou na pandemia. Tente lembrar dessas pessoas, tendo contato, vê no grupo da EFE, chama no particular e pergunta todo dia como é que você está precisando de alguma coisa, dá uma mensagem de ânimo, porque alguns estão tristes, alguns estão solitários, alguns estão deprimidos. E façam isso também nas suas agendas. Catuca lá na última conversa do WhatsApp que você teve, a mais distante, um amigo seu que mora em Manaus, outro que mora em São Paulo, familiar com quem você não fala mais. Vamos gerar essa energia de cuidado e de zelo, tá? É isso. Espero que a gente tenha uma semana tranquila, que essa energia que a gente absorve da aula possa ser multiplicada e que a gente continue alerta, se cuidando e cuidando do outro, pelo amor de Deus, tá? Fiquem na Verdade. paz. Cécia, eu queria até Eu falar. saí da sala, mas o papo continua.